Fala rapaziada do canal UF, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo nós vamos falar sobre como eram os exercícios que os guerreiros da Era Viking faziam. Um guerreiro viking, aquele guerreiro que vai para saques e batalhas e tudo mais. Mas como é que era a preparação desse guerreiro? O que ele devia saber, né? O que fazia ele ser esse grande guerreiro? Para vocês terem uma ideia, em um poema escáldico sobre Harald Hardrada, era dito que ele devia saber com maestria, né? Porque ele era o líder do grupo dele, né? Então é acima do nível as habilidades que ele tinha que ter. Ele tinha que saber esquiar, nadar, atirar com arco e flecha, compor poemas, cavalgar e ter maestria das armas que ele usava em combate. Pivetinho tinha que saber desde uns 7, 8 anos já começar a ter vivência com essas coisas, né? Se ferrar com essas armas e tudo mais, quebrar a cabeça para poder chegar na vida adulta, né, uns 16 anos naquela época, uma coisa assim, já era considerado um adulto, e ser pica das galáxias, o maluco conseguir lutar tranquilo, numa idade que, né, a gente hoje em dia vê como um adolescente pentelhudo. Era normal, ao longo do dia, né, praticar jogos, tabuleiros ou jogos que simulem combates, e fazer uns treinos, e mais tarde no dia praticar Glima, né, o jiu-jitsu viking, que eles faziam na época. E agora eu não sei o quão cedo, né, ao longo do dia e tarde é isso. Eles não treinavam 11 horas da noite, 8 horas da noite, Glima. Muito difícil, já estavam já descansando, já ficava muito mais escuro naquela época, né, não tinha tanta luz como é hoje em dia. Talvez, eu imagino que assim, de manhã, eles acordavam cedo, mais 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, já estavam praticando jogos e lutas, e de tardinha, umas 3 horas da tarde, uma coisa assim, 4 horas, já praticavam um pouco de Glima, para depois poder jantar, né, fazer a refeição da noite. E era também muito comum que os guerreiros, no início do dia, treinassem de barriga vazia, sem comer nada mesmo, para poder treinar nesse desconforto e na primeira refeição, né, no almoço, digamos assim, eles iriam almoçar juntos, o que ajudaria a fortalecer o laço entre os guerreiros e os amigos. E onde é que era feito esses treinos na comunidade? Eram geralmente nas fronteiras, para você poder ter essa interação entre uma pessoa e outra da cidade, né, do local que ele morava, para poder gerar essa intimidade e poder gerar competições saudáveis. Agora vamos falar um pouco sobre as atividades, né? Era muito comum, né, nadar, ou seja, natação, você braçar, não sei quais vocês faziam, né? Você só fazia isso, fazia outros tipos de braçadas, né, que a gente chama hoje, né? Modalidade de natação. Mas com certeza nadar, né, normal, basicão, quem sabe nadar, se você não sabe nadar, você tem que aprender a nadar. Não dá para ser um adulto sem saber nadar. E prender respiração embaixo d'água, essas coisas assim, né? Nadar com uma cota de malha, por exemplo, para poder se acostumar com peso, embora seja muito difícil, né? Existem passagens que os guerreiros nadavam com as cotas de malha. Você tem que saber ter equilíbrio, você tem que saber lutar em lugares apertados, você tem que saber pular também, era uma atividade que eles faziam, para você poder ir de um lugar a um outro, pular um obstáculo no chão, um buraco no chão, uma armadilha. Você tinha que saber escalar, ter que ter força no braço para puxar as coisas, né? Que você podia puxar com remo, você tinha que saber remar para poder escapar rápido de um lugar. Várias atividades que são, tipo, coisas normais, e hoje em dia a gente vê, tipo, como atividades físicas, eles também faziam. Não era só pegar as espadas e ficar batendo uma nas outras para poder ser um bom guerreiro. Eles também tinham que fazer outras coisas para melhorar o condicionamento físico deles. Levantar coisas pesadas, pedras, né? Brincadeiras, jogar pedra, jogar tronco. A própria Glima já ajuda você a ter muita força, porque você tem que derrubar a pessoa, né? Na época, a Glima não era como hoje em dia, que você derruba a pessoa, deixou ela no chão e levantou, você venceu a disputa, né? Ou como é a Glima da Islândia Olímpica, a Glima Olímpica da Islândia, né, no caso, que você tem tipo um cinto na perna que você puxa a pessoa e derruba ela. Eu não conheço muito a regra da Glima Olímpica, não. Eu conheço mais dessa Glima que é praticada pelo professor Lars Magnar. Mas a Glima na época era para você, né, dar cabo no colega, né, no amiguinho que você queria, né, que saísse da sua frente. Então, provavelmente você jogava a pessoa de um jeito que você podia, né, danificar o pescoço, ou você podia, né, dar na costela do maluco. E se você derrubar o cara no chão e não acontecer nada disso, você poderia ainda pegar uma faca e, né, finalizar. Então, isso tudo te fortifica o corpo, nadar, né, uma parada que eu gosto muito, por exemplo, fortifica. Correr também era uma atividade que eles faziam bastante para poder, né, se locomover rápido de um lugar para o outro, com os equipamentos na mão e não se cansar. Então, várias atividades que hoje em dia a gente faz em crossfit, em funcional, eles faziam antigamente. Não faziam musculação, claro, né, porque não tinha esse conhecimento de qual o exercício fazer específico para poder
melhorar o músculo, um grupamento específico do músculo. Não tinha um estudo tão grande de anatomia nessa época. Só foi vir bem depois, lá com o Renascimento e tudo mais. Então, esse exercício, né, que você pode fazer em casa, você pode correr, você pode nadar em alguma piscina, na praia, você pode correr, pular, carregar coisas pesadas. Isso tudo eram coisas que eles faziam para poder ficar forte. Também era muito comum compor poemas, que é um negócio difícil, pelo menos para mim, eu acho muito difícil compor poema. Não precisa ser poema que rima, né? Se você ler alguma saga, você pode entender mais ou menos como é que era esse tipo de poemas, né? Ou até mesmo compor poemas, se você não quiser, né, fazer poemas da época, você pode compor os seus poemas. Também é uma coisa legal que eles faziam. Atirar com arco e flecha, eles atiravam bastante, também, né, não é uma atividade tão fácil de se fazer, mas se você comprar um arco e flecha mais ou menos e uma flechinha tranquilinha, né, nada que fure mesmo, que possa machucar alguém, sei lá, dá pra você praticar. Eles também praticavam arremesso de lança e segurar a lança, né, interceptar a lança. Isso eu já fiz um pouquinho na Quinta da Boa Vista, aqui no Rio de Janeiro. A gente fez umas brincadeiras de ficar jogando um cabo grandão que a gente tinha de madeira para simbolizar uma lança, e isso também fortifica o braço, você aprende a jogar. Tudo isso eram exercícios que eles faziam para poder se tornar grandes guerreiros. Por isso que os vikings não eram só maníacos que saíam dando porrada em todo mundo. Ai, meu Deus do céu, eu tô com medo do doido que chegou com uma espada pra minha frente. Não, o cara tinha bastante exercício físico acumulado, bastante conhecimento, e quando ia fazer os saques dele, né, eles aproveitavam o, o elemento surpresa, a velocidade que eles tinham dos barcos nos rios, e pegavam a galera com o cu pra lua e, meu Deus do céu, o que a gente faz agora? E aí eles conseguiram se tornar os vikings. Mas todos esses exercícios, eles deviam ser feitos com autocontrole. Isso é uma coisa que eu acho muito importante, né? Vai até uma curiosidade aí, para quem faz taekwondo. Um dos 5 princípios que o general estipulou para o taekwondo é autocontrole. E é o meu princípio favorito, porque com autocontrole você regula tudo na sua vida e você se torna uma pessoa equilibrada. Então tinha que ter autocontrole para todas essas atividades. Um exemplo, né, que extrapola, que era a exceção, né, na saga de Egil, ele vai brincar com umas crianças, se desentende lá, pega um machado e dá na cabeça de uma criança. Isso não era bem visto, não era legal. O Egil cometeu exagerou, tadinho, pegou um negócio, mas ficou amigo. Então, assim, isso não era bem visto, era uma exceção. O certo era ter autocontrole, principalmente nos jogos e treinos que você fazia com seus colegas, não era legal, tipo, não era bem visto, né? Legal é foda. Não era bem visto você machucar o seu colega, e era até desonroso você chegar e machucar um competidor. Ou seja, um bom guerreiro tem que ter um autocontrole. É claro, um bom guerreiro tinha que saber mexer em todas as armas. Que ele fosse usar o arco e flecha, a lança, a espada, o machado de uma mão, de duas mãos, o escudo. Tudo isso feito com bastante treino pelos veteranos, pelos guerreiros mais bem treinados, tudo com autocontrole e todas as armas sempre bem cuidadas, tudo sempre muito bem polido. Então você também tem que ter uma disciplina para poder manter esses exercícios, manter essa rotina, manter as suas armas polidas, seu elmo polido, sua espada, sua cota de malha. Tudo isso você tinha que estar sempre de olho, porque você não pode ir para a batalha com uma arma enferrujada, fica mais fácil de quebrar, ela fica mais frágil. Um pouco de curiosidade aqui para vocês. Era também muito comum eles correrem por cima de remos, né? Os remos estavam assim no barco, eles iam correndo igual Homem-Aranha. Era dito que o Olaf Tryggvason era muito bom nisso, né? Foi um rei da Noruega. Também era comum você fazer bananeira, né? Você botar as mãos no chão e levantar os pés e tentar caminhar, ter equilíbrio. Você vê como é que essas brincadeiras que a gente pensa, qual é o propósito nisso? Você tem, com o remo, por exemplo, você consegue ter um equilíbrio legal, né, pulando de remo em remo, sem escorregar, sem quebrar o negócio. E a bananeira você consegue ter bastante força nos ombros, né, no braço, para poder equilibrar o seu corpo de uma maneira não convencional. Né? Uma atividade que era muito comum para os vikings na época, e hoje em dia também, na prática escandinávia, é o esquiar. Você esquiar com aquele surfboard, aquele tá mexendo assim, sabe? É uma prática muito comum que eles faziam, né? Existiam até deidades para isso. Temos a Skadi e o Ulf, que eram deuses do esqui. A gente não tem como praticar isso aqui no Rio de Janeiro, né? No Brasil, em geral, mas era uma atividade também que eles faziam bastante. E todas essas atividades que eu falei ao longo do vídeo, todas eram feitas com muito líquido. Eles bebiam muita água durante os treinos. Isso é uma coisa que eu não faço tanto, eu admito. Mas eles bebiam bastante água, bastante cerveja, né? O líquido disponível na época. E então, se você for fazer exercício, e faça exercício, né? Tem um vídeo também no meu canal sobre motivos de você fazer, né, o combate viking, exercícios viking, como você queira chamar. Então, vale a pena você fazer todos os exercícios e bebendo muita água enquanto faz. Então, para resumir, exercícios comuns: correr, nadar, pular, treinar com as armas, fazer flexão, por exemplo, se não conseguir ficar de bananeira,
treinar equilíbrio, ficar numa perna só, pular de uma perna só para um lugar para o outro. Vários exercícios que você consegue treinar seu equilíbrio, treinar sua força, treinar sua coordenação. Tudo isso era feito pelos vikings. Então não pense que um guerreiro viking era só um bruto violento que pegava as armas e batia com força nas pessoas à sua frente. Não, eles tinham treinos e eram muito bem regulados esses treinos, com autocontrole para não machucar um amigo e com intenção de se tornar um guerreiro eficiente e não um guerreiro bruto. É isso então, pessoal, ficamos por aqui, final de mais um vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar o vídeo, compartilhar o canal para todo mundo. Não esqueça de também mandar os seus comentários aqui embaixo para eu poder ler e respondê-los, beleza? Isso é muito importante. E até o próximo vídeo, meus queridos. Um abraço do Aço, até mais.